O roteiro do Corinthians é um troço inacreditável. É difícil até de explicar o que acontece dentro daquela arena. Como de costume, o Corinthians se classificou com requintes de drama. Hugo Souza, mais uma vez, foi o herói da classificação corintiana, digno de um herói da Marvel, assim, faz façanhas, faz feitos ali heróicos. Vamos lembrar o que aconteceu, né? O Corinthians jogou super bem no Mineirão, principalmente o primeiro tempo, e mereceu ter ganhado do Cruzeiro no jogo da ida. Só que no jogo da volta foi o contrário. O Cruzeiro amassou o Corinthians nos primeiros 50 minutos e merecia, inclusive, ter ganhado de mais gols no primeiro tempo. Só que não foi competente para fazer mais gols. Depois que tomou o gol, o Corinthians começou a jogar, fez um gol rápido e depois empilhou várias chances, 2 bolas na trave. O Matheus Bidu quase fez um gol de bicicleta, fez muito volume e lá para os 80 os dois times meio que deram uma freada ali, que é aquele ditado, mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aí, parceiro, quando foi pra pênalti ali, se desenhou um roteiro ali de filme de Hollywood. Hugo Souza versus Cássio, dentro da Neoquímica Arena, passado e presente cara a cara. Primeira cobrança do Corinthians, do Yuri Alberto, pá! Cássio pega a bola, uma cobrança bem ruinzinha, e ali se instaurou o drama máximo ali na torcida do Corinthians. Todo mundo com aquela cara ali de tensão, de que a coisa tava azedando, que tava com gostinho ruim na boca, carinha de gol contra da torcida inteira. O time do Cruzeiro bateu pênaltis assim excelentes, tirando do Wanderson, que foi no meio do gol, e o Hugo Souza quase foi em todos. Todas as bolas no cantinho, na bochecha da rede ali, cobranças assim, beirando a perfeição. E aí no último pênalti, chega o pseudo-protagonista Gabriel Barbosa, a.k.a. a mala sem alça mor do futebol brasileiro. Ele que pediu protagonismo o ano inteiro, mesmo não justificando tanto o salário quanto os pedidos, né? Ele não jogou bola praticamente no ano. Um jogador lento, um jogador que não consegue botar nenhuma bola na frente, gesto técnico muito devagar. Foi bater o pênalti daquele jeitinho, meio displicente, andando para bater na bola. Pênalti digno de um mala sem alça mor. Praticamente recuou a bola pro Hugo Souza, ele quase agarrou a bola. E aí, mano, aí o jogo virou. Gustavo Henrique bateu bem o pênalti, diga-se de passagem, o jogador mais digno do elenco do Corinthians. Jogador sério, jogador que joga jogo sério. E aí quando foi o Wallace pra bater, que talvez seja o segundo jogador que a torcida do Cruzeiro mais detesta, junto com o Gabigol, foram contratações super caras que não justificaram nem um terço do salário que eles ganham. Bateu um pênalti ali com muita hesitação, o Hugo Souza pegou o segundo pênalti e depois o Breno Bidon, que é um jogador com mais cara de Enzo do elenco do Corinthians inteiro, pênalti de veterano, e classificou o Corinthians para a final da Copa do Brasil. Falando um pouco mais dos pormenores do jogo, eu achei que o Cruzeiro fez um excelente primeiro tempo, inclusive foi muito engraçado isso, mas o Matheus Henrique, que entrou no jogo porque o Lucas Romero foi suspenso, transformou o meio-campo do Cruzeiro. Achei que ele jogou muito bem na saída de bola, na construção ofensiva ali, achei que ele foi muito bom nos escapes, muito seguro também, conseguindo iniciar jogadas muito bem. Eu acho que beneficiou o time do Cruzeiro, principalmente nas transições. Ele que tem um passe um pouco mais reto, sabe conduzir a bola um pouco melhor. Achei que o Matheus Henrique fez um ótimo jogo. De verdade mesmo, talvez foi o melhor jogador do time do Cruzeiro. Os pontas do Cruzeiro ali também fizeram um ótimo jogo, tá? O Sinisterra começou bem, depois machucou. O Arroio entrou muito bem, fez os 2 gols. Eu achei que o Cruzeiro jogou melhor porque teve mais campo para correr. O Matheus Pereira jogou mais no entrelinhas ali, ele conseguiu conduzir a bola muito bem. Deu alguns chutes no gol, botou os jogadores do ataque ali em condições para fazer o gol. Achei que ele fez um jogo muito melhor do que foi em comparação ao jogo lá no Mineirão. E vou falar, o Cruzeiro merecia ter feito mais um gol no primeiro tempo. Achei que o Cruzeiro jogou bola para fazer pelo menos 2 gols. E por mais que tenha feito gol ali no começo do segundo tempo, não foi suficiente para classificar para a final. Depois que tomou o gol, o Corinthians resolveu jogar, foi para cima, meteu bola na trave, 2 bolas na trave inclusive, fez o gol rápido, empilhou muitas chances de gol. O Garro entrou bem no jogo, fazia tempo que ele não jogava bola. Ele entrou e deu uma faísca no jogo, chutou bola de fora da área, deu o cruzamento ali pro gol. Então assim, o Corinthians ele deu uma virada de chave quando viu que a água tava batendo na bunda e fez o resultado para pelo menos ir pra pênalti. E como disse, o Hugo Souza talvez seja o melhor pegador de pênalti do futebol brasileiro, sem muito medo de errar. E ele tem um brilho, velho. Ele tem um negócio com a torcida. Ele já pegou 3 pênaltis seguidos numa decisão de pênaltis contra o Bragantino. Já pegou pênalti do Esteva, já pegou pênalti final do Paulistão. Então ele é um cara decisivo e ele cresce em jogo grande. Ele tem alguns defeitos técnicos ali. Um goleiro tipo o Cássio, assim, um goleiro que é muito mais milagreiro, às vezes é um goleiro meio desconectado do jogo, às vezes ele fica meio aéreo, toma uns gols meio idiota. Mas quando o jogo pega, quando o jogo vai à vera, talvez ele seja o melhor goleiro do Brasil. E salvou o Corinthians mais uma vez. E assim, sobre o Corinthians é importante falar um negócio, tá? O time do Corinthians não é ruim. Pelo contrário, o time do Corinthians é bom.
tem um elenco muito bom, o técnico também é bom, só que o contexto do Corinthians é uma merda. A política do Corinthians é uma merda mole. A diretoria é uma bosta de cavalo amassada. E isso acaba contaminando a análise de quem também comenta jogo, porque é muito complicado você falar, o Corinthians fez uma escalação aí de 4-4-2, sei lá, combinando lateral com ponta. Tá, beleza, mas o Corinthians tomou um transfer ban na semana passada. Ah, beleza, mas roubaram o uniforme do Corinthians. Ah, mas beleza, o presidente interino foi fazer reunião com o André Santos. Então é muito difícil você fazer uma análise. Se contamina muito. Tem muito comentarista por aí que quando o Corinthians ganha, se colocam pautas de que o Corinthians deve para todo mundo, e que é verdade, que o Corinthians é um clube que ele é administrado de forma temerária, também é verdade. Mas até aí, a maioria dos clubes também são clubes administrado de forma bastante temerária, como o Santos, como o São Paulo, como o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, como o Internacional. Então, me incomoda um pouco sempre colocar pautas administrativas e políticas com relação à análise do jogo especificamente. E eu acho que a semifinal do Corinthians foi muito boa. Eu falei no outro vídeo sobre a questão da parte tática, principalmente no jogo da ida, em que teve uma duplinha ali na direita e na esquerda, em saltos de pressão coordenado com relação a Bidu, Carrilho e Mateuzinho. O encaixe foi muito bom, o Maicon jogou muito bem, eu tenho muitas críticas com relação ao Maicon, mas a semifinal dele foi ótima, o Mateuzinho também jogou muito bem, o Gustavo Henrique, como eu disse, é o jogador mais sério do elenco do Corinthians, Memphis jogou razoavelmente bem e o Hugo Souza brilhou. Então assim, se você for ver o elenco do Corinthians, em comparação com os jogadores do Cruzeiro, não tem muita diferença assim. Entre Cássio e Hugo Souza, acho bastante discutível. Hoje eu acho que o Hugo Souza é melhor que o Cássio. Hoje. Em carreira nem se compara. Mateuzinho talvez é melhor que o William. O Fabrício Bruno é melhor que o André Ramalho. O Gustavo Henrique é melhor que o Vidalba e que o Jonathan Jesus. O Bidu com o Kaique Bruno, acho o Kaique Bruno melhor, mas não acho que tem uma diferença abissal, assim. Meio campo do Corinthians, Maicon e Lucas Romero, acho o Lucas Romero melhor. O Carrilho pode jogar titular no time do Cruzeiro. O Memphis, o Yuri também joga. O Caio Jorge hoje é bem melhor que o Yuri Alberto, mas assim, ó, por muito. Mas o Matheus Pereira com o Memphis é pau a pau. Os pontas do Cruzeiro são melhores, mas o Breno Bidon é muito bom. É um time bom, é um time bem honesto, assim. Parece que quando se faz análise, parece que, nossa, o Corinthians, sei lá, roubou a vaga de alguém, é um time horroroso. Me incomoda um pouco essa parte de contaminação da análise, assim. Eu acho que o Corinthians fez uma semifinal muito boa, venceu de um time que é melhor do que o Corinthians, tecnicamente é melhor, tem um treinador melhor, é um clube mais saneado, e mesmo assim o Corinthians fez um jogo muito digno, taticamente foi muito bem, e a tal da postura que eu sempre falo, do comprometimento com relação ao jogo. Não é fácil você trabalhar no Corinthians, não é nada fácil. É um clube muito bagunçado, com uma política muito suja, muita corrupção, e eu falo isso sem medo de errar, porque infelizmente é assim. E mesmo assim o clube continua grande, a torcida continua cheia, canta muito, empurra muito, e o Corinthians é um time digno de estar na final da Copa do Brasil, sim. E é isso, rapaziada, o Corinthians está na final da Copa do Brasil, é um time que tomou só 2 gols no campeonato inteiro, os 2 no último jogo, não tomou nenhum gol de todas as fases mata-mata pra trás. É um time que, querendo ou não, escolhe jogo, sim, e tá escolhendo bem, tá na final da Copa do Brasil. Um técnico muito copeiro, um técnico que foi campeão com o Flamengo em 2022 na Copa do Brasil, foi campeão com o São Paulo em 2023 na Copa do Brasil, não foi campeão em 2024 porque ele estava na seleção brasileira e agora está na semifinal da Copa do Brasil de novo. Então alguma coisa esse cara sabe. E agora vai pegar o Vasco na final, um time muito perigoso também, numa reedição histórica do Mundial de 2000, entre Corinthians e Vasco 25 anos depois. Vai ser uma final da hora pra cacete. 2 times de massa, 2 times históricos, 2 times de tradição. Eu acho que vai ser uma trocação bem da hora, acho que vai ser um jogo bem pra frente. O time do Diniz é um time bem agressivo e eu acho que vai ser legal demais essa final. E aí, rapaziada, gostaram do roteiro? Pô, o roteiro do Corinthians ultimamente tá sendo bastante caprichado, velho. E quem que você acha que vai ganhar a competição? Corinthians ou Vasco? Comenta aí como você acha que vai ser essa final, se vai ser trocação, se vai ser um jogo bastante retrancado. Meu nome é Dimas, esse é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Curte, comenta aqui e tamo junto.